Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um H11. Eu vou fazer um pedido agora. Posso fazer? Eu gostaria que você convidasse parentes seus, familiares, para se inscreverem no canal. Isso é uma bênção. Isso, divulgue o nosso canal. Divulgue, fale sobre o canal. Não somente divulgue pelo WhatsApp, mas quando puder, divulgue o canal, ok? Muitas pessoas clicam no videozinho ali, assistem, né, o H11, mas elas não se inscrevem. Então, oriente as pessoas, faça isso, para que possam se inscrever no canal. Isso é muito especial, porque a pessoa pode acompanhar os trabalhos, recebe os anúncios, né? Então, obrigado de coração a você que nos ajuda. Isso é tão bom, sabe? Contarmos com você mesmo, você que está me acompanhando agora aí, ó, na mesa da cozinha, né? Na sala, no carro. Tem gente que para um pouquinho, acompanha, depois vai para o trabalho, ou está na hora de uma pequena folga, ou à noite, quando voltou para casa. Não importa onde você estiver, se nesse Brasil, se fora do Brasil, o H11 transformou-se em algo muito importante, um devocional muito glorioso, e eu estou bem feliz com isso. Verdade. Nós estamos na série Autoridade Espiritual. É um assunto forte, é difícil porque nós gostamos de ouvir mensagens talvez um pouco mais leves, mais otimistas, né? Que levantem a gente e tal. Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso que nós estamos fazendo agora é a base, é uma base sólida para a vida. É uma base sólida para a vida espiritual. Você sabia? A vida espiritual sadia precisa desse assunto que nós estamos falando. Então não dá para correr. Eu senti de Deus de fazer esta série e estou trabalhando nela, fazendo descobertas e é isso, né? Eu preciso trabalhar aqui para também ter o conteúdo exato, preciso, que você merece ouvir. Porque não vale nada você chegar aqui, ficar ouvindo e não ter coisa nenhuma. Ser algo vazio, não pode. O H11, ele precisa ter um conteúdo absoluto. E eu penso nisso, é verdade. Hoje eu quero falar com vocês sobre a mortificação do ego. Essa é uma coisa muito importante, gente. O ego, o nosso eu, ele precisa ser mortificado, sacrificado. Porque quando mortificamos o ego, aí a gente se submete. Em primeiro lugar, lógico, a Deus. Submissão ao nosso Deus. E quando nos submetemos a Deus de verdade, a gente tem uma humildade no coração. Temos um coração humilde para ouvir as pessoas, ouvir líderes. Como já falei aqui, né? Se o líder é errado, faz coisas feias e tal, é lógico, você vai procurar um outro líder. Você vai procurar seguir exatamente aquilo que faz bem para você. Mas você vai ter prazer em ter um líder, não é? Em obedecer, em ser submisso. Então que fique muito claro isso que a gente já falou, né? Sobre essa questão dos líderes ou autoridades que pecam, que fazem coisas erradas. Líderes, pastores, enfim, pessoas que fazem coisas erradas, coisas feias. Você não vai ficar seguindo um líder que faz coisas feias. Você vai tomar uma direção debaixo da orientação de Deus. Claro. Olha só o que Paulo está dizendo. E você já ouviu tanto isso aqui, porque está em Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Que coisa grande Paulo está dizendo aqui, gente. Ele está afirmando que o seu eu já não vive mais. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que conclusão maravilhosa, que experiência tremenda. Como Paulo pôde ter essa experiência, como ele chegou a essa conclusão, como ele pôde falar isto.
relacionamento, submissão a Cristo. Vou falar para vocês. Paulo tinha um grande sentimento no coração dele. Ele poderia ter sido um seguidor de Jesus enquanto Jesus estava na terra. Ele poderia ter sido um dos apóstolos, inclusive. Ele poderia ter dado ouvidos à mensagem de Jesus. Ele ainda era um jovem e poderia muito bem ter seguido a Jesus, mas ele não seguiu a Jesus, ele não valorizou a mensagem de Jesus Cristo. E ele marca um encontro com Jesus depois, no caminho de Damasco. Ele ouve a voz de Jesus. Dizem os estudiosos que Paulo resolveu passar talvez 3 anos no deserto da Arábia, dedicando a sua vida somente para aperfeiçoar o seu relacionamento com Jesus. Ele e Jesus, no deserto, de alguma maneira, ele arranjou água, de alguma maneira ele arranjou alguma coisa para sua subsistência, mas ele passou 3 anos em um relacionamento muito sério com Jesus, porque ele queria ter essa experiência com Jesus. E ele teve. Eu sobrevoei o deserto da Arábia, logo que a gente decola em alguns lugares, como por exemplo, Catar, né? Ou ali nos Emirados Árabes, porque geralmente os voos, quando a gente vai para o Sudeste Asiático, ele acaba parando por lá e você precisa trocar de avião. E já fiz isso várias vezes para ir para a Indonésia, para lugares no Sudeste Asiático, onde cumprimos missão, né? E logo que o avião ele levanta voo ali nos Emirados Árabes, logo a gente já chega no deserto, já vê o deserto, né? O avião já sai da cidade, tanto ali em Doha, no Catar, como Dubai ou qualquer outro lugar, você já chega no deserto. E olhando lá de cima você vê pequenas comunidades no deserto, pequenas comunidades. E quando sobrevoei ali eu fiquei imaginando o apóstolo Paulo, naquela época, no deserto, só ele e Jesus. Só ele e Jesus, Jesus que já tinha subido para o céu. Mas Paulo encontrou-se com este Jesus no caminho de Damasco, e agora ele está no deserto, tendo um relacionamento com Jesus e aprendendo tanto. Então ele diz: o meu eu não vive mais, foi crucificado com Cristo. Aqui está o grande segredo, gente. Aqui está o grande segredo. O segredo da submissão, o segredo da grande possibilidade de viver debaixo da autoridade de Deus e usar essa autoridade espiritual, essa autoridade de Deus, para vencer aqui na terra. Aí a gente vai abrir a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios. A forma como Paulo está chamando a atenção desses crentes lá de Corinto. E o que isso aqui tem a ver conosco nesse momento? Podemos entender o seguinte: somente aqueles que mortificam o seu eu, que mortificam a sua carne, o seu ego, somente aqueles que crucificam o seu ego, conseguem olhar para Cristo como alvo, sublime, supremo. Qual é o seu alvo? Meu alvo é Cristo. Assim falava Paulo. Meu alvo é Jesus. Eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Está ali. Eu estou mirando o alvo. É Cristo. E para realmente viver esta abundância de Cristo na vida, há necessidade de submissão e obediência. E isso nasce com a mortificação do meu ego. O meu eu, ele precisa morrer.
É isso que me leva à obediência. Olha só, gente. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a gente já vai vendo no verso 10 o seguinte, ó, Paulo falando: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Já no início da carta de Paulo aos crentes lá de Corinto, nós percebemos uma agonia no coração de Paulo, ao ver que aqueles irmãos e irmãs lá de Corinto não viviam coisa nenhuma, a experiência com Cristo. Nada disso. Seguindo, o verso 11, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Observe o verso 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Vocês estão observando? Observem muito bem aqui, ó, o que o ego não morto pode propiciar. A falta de direcionamento, a falta de humildade. Eu sou de Pedro. Pedro é o melhor. Pedro é o único que pode me conduzir para o céu. Pedro, é só Pedro. É só Pedro. Paulo? Ah, Paulo não. É só Pedro. Mas o outro dizia, não, eu sou Paulo. Paulo sim. Paulo sim. Esse é inteligente. Ah, o Paulo. Mas o outro dizia, não. Apolo. Apolo sim. Este é teólogo. Apolo tem uma mensagem poderosa. Apolo tem uma base doutrinal muito forte. Eu sou de Apolo. Que coisa! E outros diziam, eu sou de Cristo. Alguns que dizem que estes aqui eram os piores. Eram os piores. Verdade. Sabe por quê? Sabe por que eram os piores? Porque eles não eram de ninguém, não eram de nada. Esses de Cristo aqui que estão dizendo que eram de Cristo, eles estavam gritando arrogantemente, eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Pedro, eu não sou nem de Apolo, eu não preciso ninguém deles para me ensinar, eu não preciso pregador nenhum, eu não preciso pastor nenhum, eu não preciso evangelista nenhum, eu não preciso igreja nenhuma, eu não preciso de nada, eu sou de Cristo. Errado. Muito errado. Paulo escreve isso aqui com uma tristeza muito profunda no coração. É muito perigoso aqueles que falam isso. Eu já disse por aqui, né? Aqueles que dizem, eu obedeço a Deus. Eu sou de Cristo. Eu não preciso de ninguém. A pessoa que está afirmando isso, longe está de poder dizer, junto com Paulo, o meu eu morreu. Meu eu está crucificado com Cristo. Veja, que bom que Paulo chegou. Que bom que Paulo diz isso. Ele está ordenando aqui, minha gente, que o nosso alvo precisa ser Jesus, sim. Mas precisamos ter um coração humilde, a ponto de desejarmos estar como irmãos, a ponto de desejarmos aprender com alguém. Este alvo que é Jesus nos leva a uma experiência muito boa com Ele. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês.
exceto o Crispo lá e o Gaio também. Paulo se hospedou na casa de Gaio, escreveu a carta de Romanos enquanto estava na casa de Gaio. Ele tinha batizado o irmão Gaio. Só esses dois. E Paulo conclui aqui. Na verdade está só começando, mas Paulo conclui exatamente com esta passagem que li para vocês de Gálatas. O importante é vocês estarem com o ego destruído, o ego mortificado, o orgulho enterrado debaixo dos pés, humildes o bastante para dizer: eu preciso de meus irmãos, eu preciso ter um relacionamento com meus irmãos aqui na terra, eu preciso de alguém para me ajudar a aprender. Não é maravilhoso isso, gente? Isso é glorioso. Espero que vocês tenham entendido esta palavra hoje, que é muito preciosa. Eu sou de Cristo. Será mesmo? Será que você é mesmo de Jesus? Quando somos de Cristo, a gente precisa dos irmãos. Eu preciso de Paulo, eu preciso de Pedro, eu preciso de Apolo, eu preciso de todos à minha volta. Assim, a gente pode dizer: eu sou de Jesus, precisando de meus semelhantes. Ajude-nos, Senhor, a entendermos e a vivermos esta palavra. Ajude-nos, Senhor, desta forma, mortificando o nosso ego, fazendo morrer o nosso ego. Desta maneira, vamos verdadeiramente te ver, vamos verdadeiramente te encontrar, vamos nos relacionar contigo, Jesus. E é isso que nós queremos, um relacionamento vivo contigo, Jesus. Tu és o nosso alvo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Coloque em prática o que estamos aprendendo aqui. Até amanhã.